Meu irmão Everaldo, assim que você falar, eu posso continuar. Tá, meu irmão, já tá tudo ok aqui. Deixa eu ver quantos Então, irmãos. Estão com 29 irmãos. aguardamos mais algum momento ou É, podemos seguir? pode Não tem continuar, problema, pode então. continuar. Estou com 31 irmãos, está faltando 9 irmãos para entrar. 32, 8 irmãos. Para poder retomar a instrução, tá? Agora pode retornar, meu irmão. Então, tá bom. Então, vamos lá. Tá? Como eu estava falando, então, a partir de Charleston, foi criado o Supremo Conselho com a data de 1801. Coloquei um spoilerzinho para frente aí, já de 1804, porque vamos entrar agora nessa informação que é tão colocada na internet, em outros livros, né, da data de 1804. O porquê 1804? Vamos lá do porquê 1804. Recapitulando um pouquinho, o Supremo Conselho, né, ele foi anunciado para o mundo com a criação do Supremo Conselho de Charleston em 31 de maio de 1801. Em 4 de dezembro de 1802, foi enviado uma circular para todos os maçons, principalmente na Europa, sobre a criação do Supremo, olha só a frase, principalmente na Europa, para a criação do Supremo Conselho Mãe em Charleston, na Carolina do Sul, denominando o Supremo Conselho do Soberano Grandes Inspetores Gerais do grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Esta é a circular, que foi passada em 4 de dezembro de 1802. Ali estão os irmãos, como eu comentei, os 5 judeus que formaram o Supremo Conselho. Dentro dessa circular, eu destaquei 3 partes, a principal, para mostrar a veracidade dela. E aqui, irmãos, está exatamente como foi criado a ordem na época, os graus do rito escocês, do 1 ao 33. Um detalhe importante, o cavaleiro Kadosh, ele era o grau 29 nesta criação, não o grau 30. Então, o grau 30 pertencia ao chamado consistório ou principado do Real Segredo. Aonde está aqui os irmãos que foram fundados e a sua data, né, que é de 4 de dezembro. Também é um documento que eu posso passar para os irmãos, depois eu divulgo e boto no grupo, sem o menor problema, os irmãos guardarem, que isso é um fato histórico importante do nosso rito escocês. Bom, meus irmãos, então, já que antes de falar um pouco de antes de 1801, né, foi fundado, como eu lembro que eu falei que tinha por que saiu Charleston, porque existiam vários Supremos Conselhos sendo criados. O Conde Grazi Tyler, ele criou um Supremo Conselho nas Índias Ocidentais Francesas, já com 33 graus. Inclusive, esse Supremo Conselho derivou alguns outros Supremos Conselhos, como o de Joseph Cernot, que pode ser um outro estudo para frente, que existe uma história separada somente dessa pessoa chamada Joseph Cernot. Entretanto, esse Supremo Conselho ele foi ignorado, porque Charleston veio para poder abranger, os Estados Unidos veio para poder abranger e retomar todas essas vertentes do Supremo Conselho. Aonde que, recordando que na Europa, olha a palavra Europa de novo, foram concebidos os altos graus de Murim, né, os 25, denominados graus de perfeição, exportados para a América e evoluiu para os 33 graus, já incluindo os 3 graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre, de acordo com o manual de Webb, que eram as lojas azuis. Então, o segundo Supremo Conselho foi criado na França em 1804. Esse Supremo Conselho destinava-se a difundir o rito escocês por toda a Europa, né? Então, esta separação foi importante porque concombinou, inclusive, com a separação que ocorreu nas lojas simbólicas da Grande Loja Unida da Inglaterra com a Grande Loja Francesa, né? Então,
para a Europa que deveria se tornar um domínio somente europeu, inclusive com o seu Supremo Conselho para o mundo. Para a Europa, mas primeiro para a Europa, depois para o mundo. Aonde foi confeccionados rituais simbólicos, né, chamado Guilde Maçons Escoceses, ou Guia dos Maçons Escoceses, né, idealizado por maçons franceses, apelidados de escoceses, que fundaram, neste mesmo ano, uma obediência em Paris chamada Grande Loja Geral Escocesa, ou Loja-mãe do rito antigo e aceito, sem o escocês. Antigo e aceito, assim como era conhecido. Esse modelo partiu, né, de Paris e uniu várias particularidades do rito antigo e aceito, inclusive esse rito antigo e aceito é uma denominação que é utilizada na Inglaterra, deu origem ao praticado na Escócia da maçonaria operativa, trazendo a natureza hebraica do rito de perfeição, organizando para os altos graus e os graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito. Então, também foi criado em 1804, que é muito forte, o Supremo Conselho do grau 33 do rito escocês antigo e aceito, ou Supremo Conselhos Confederados, como alguns conhecem, de 1804, foi fundado na França, né? Na França. E cabe chamar a atenção que a forte rivalidade entre os antigos e os modernos, que eram maçons de guildas diferentes ou de classes diferentes, elas só começaram a erradicar com a unificação desse rito na Escócia, com a unificação desse rito com a fundação do Supremo Conselho, unificando esses ritos escoceses na Inglaterra. Essa fusão das grandes lojas rivais, que é a Grande Loja da Inglaterra, né, com as outras que tinham a Grande Loja de Londres, que acabou se tornando a Grande Loja da Inglaterra, que acabou um pouco com essa disputa e rivalidade de antigos e modernos. Dando essa perspectiva, deixa eu tirar o meu mensagem daqui, que está atrapalhando. Dando essa perspectiva, aonde os 3 primeiros graus, né, foram criados, foram escritos, né, a contraponto aos modernos, né, que eram as posições, que era o apoio às posições dos antigos. Daí resultando a reivindicação do rito para a antiga linhagem, que era a verdadeira maçonaria lá, preservada pelos escoceses, adepta aos Stuarts. Então começou a ter essa reivindicação. Essa data de 1815, também depois os irmãos, se futuramente a gente puder falar sobre isso, também entrou na França, através de Napoleão, um outro rito chamado Memphis-Montalban, 1815. Mas um rito que a gente pode falar na frente, que é um pouco vindo da história de Napoleão. Inteligentemente, né, para evitar que essa disputa viesse a crescer, o Grande Oriente da França e a Grande Loja Geral Escocesa se tornaram o braço aliado do Supremo Conselho da França de 1804, dando a conotação de que o rito escocês antigo e aceito nos primeiros graus seria praticado dentro do Grande Oriente da França e de acordo com que ambas seguissem e assegurassem os princípios dos ritos. Ou seja, havia a nascença e a possibilidade da coerência institucional, ou seja, que os ritos nasceram ali, os 3 primeiros graus, inclusive, chamados lojas azuis, e o Supremo Conselho tinha o calção ou a indicação que era o desenvolvedor do rito para a Europa, para a França, e difundi-lo em todo o continente europeu. Então, esse Supremo Conselho também se tornou muito importante porque vários Supremos Conselhos no mundo eles seguem a linhagem vinda da França. O primeiro selo do Supremo Conselho de 1804 foi este, né? Também lembre da águia bicéfala com o triângulo 33, que também é o símbolo do Supremo Conselho de Charleston, só que a asa é para baixo. E isso daí para o selo atual, que é o Supremo Conselho da França. Inclusive, os irmãos de Minas, o Supremo Conselho de Minas Gerais, ele tem uma autorização exatamente com este selo, né,
igual esse daqui, que é da Supremo Conselho vindo de 804 da França. Inclusive está no site deles, muito bacana, eles postaram recentemente. Então tem essa linhagem vindo dos dois lados. Então por isso saiu o termo 1804. Vamos lá. O irmão Everaldo, questionamentos, perguntas fazem no final ou durante a apresentação? Só para eu ver como é que é a dinâmica. No final da sua apresentação, meu irmão, você pode abrir para perguntas, tá? Nós estamos com 35 minutos de reunião, aí você pode marcar um tempo e abrir perguntas. Sem problema. Só para poder atender a dinâmica da escola, que estou achando muito interessante. Tá, joia. Então, vamos lá. Falando um pouco do rito escocês, existe uma grande dúvida, né? Uma grande questão no ar da cor do rito escocês. Cara, que massa essa escola virtual, hein, nega? O que é a cor do rito escocês? O rito escocês, ele tem uma grande pergunta. Ele é azul ou ele é vermelho? Né? Vermelho. No entendimento, a pergunta deve ser feita qual é a cor predominante das alfaias, dos paramentos, ou da ornamentação do templo, que aí sim que se pratica o rito escocês. Lembrando que rito é do 4º grau em diante. Para baixo disso é ritualística adepta ao rito. Então, até o 3º grau praticamos a ritualística. Então, por isso que eu digo, essa pergunta tinha que ser qual a ritualística, qual é a cor do templo, qual é a cor das alfaias. Alguns irmãos que já passaram um pouco pelo grau 3, já conhecem um pouco mais dos altos graus, vão entender um pouco essa minha colocação. Por quê? Seguindo a linhagem, todas as cores dos aventais, todas as cores dos templos, a maioria delas é predominantemente vermelha. Então, logicamente, a lenda dos aventais eram simples pedaços de pano ou de couro que protegiam os obreiros. Beleza? Na formação da maçonaria especulativa, esses adornos pessoais ganharam formas, aonde ganharam símbolos, cores que representariam a cada um das suas etapas ou das suas atividades dentro das suas guildas. Aonde vale que temos grandes influências temporais e políticas. Vamos lembrar um pouco que a maçonaria especulativa ela tinha um bom vínculo com a igreja. Tá? Maçons vêm de pedreiro, construtores das catedrais. Né? Um filme bacana para assistir chama-se Pilares da Terra. Fica a dica para os irmãos verem que vai entender o que são os construtores de catedrais. Isso, em 1738, teve um pouco dessa separação pelo Papa Clemente, o Papa Clemente, chamado Bula Papal. Ele criou um documento onde ele desmistificou um pouco essa unificação, essa vínculo que a maçonaria tinha com a igreja, por causa de efeitos políticos. Né? Já na liturgia, olha só o que eu vou te dizer dos vínculos. Na liturgia da Igreja Católica, a cor vermelha ela é importante estar ligada ao sacrifício de Jesus, dos santos, né, que foram martirizados por suas crenças. Vamos lá. A cor dos cardeais, né, que usam seu solidel, né, barrete, e a faixa abdominal eram vermelha, que também elegem os papas, fazendo uma analogia. A eleição dos papas é chamado lá o conclave ou consistório, fazendo analogia à monarquia, né, onde o papa tivesse, se ele fosse o rei, os bispos seriam os príncipes. Então, olha uma semelhança aí, né? O barrete vermelho, a cor predominante vermelha. Vermelho também é o símbolo de poder. Olha o rito escocês vindo da monarquia, né, dos Stuarts, que desde a época de Roma governava o mundo. Os Císaros usavam um manto vermelho, né? E os reis, todos eles eram retratados com suas coroas imponentes, igual tem a coroa da Rainha Bicéfala, e suas capas vermelhas imponentes, desta forma, assim. E aonde, trazendo um pouco para dentro da maçonaria, nós temos o nosso consistório, que ele é vermelho, ornado de vermelho, com a sua coroa e a sua capa real imponente.
Já que falando em monarquia, falando um pouco em similaridades, a veste de James VI, ou o primeiro, né, que ele influenciou muito a maçonaria especulativa, né, que a família Stuart, a família real, ela veio da dinastia da Escócia, como a gente comentou. Então, a linhagem, o adorno dos aventais, o vermelho, ele representava o sangue real, né? Por isso que eles eram ornamentou da toda a realeza, a cor do sangue, o vermelho carmesim, o vermelho da nossa carótida, né? Do que corre no nosso coração, ele é vermelho carmesim. E como o rito escocês ele veio da realeza, a sua cor predominante é o vermelho. Tal situação confirmada pelas literaturas, né, do Supremo Conselho de 1801, que é o de Charleston, o Grande Oriente Brasileiro, então, Grande Oriente Brasileiro, não Grande Oriente do Brasil, de 1834, o Regulador Geral do REA, do Império do Brasil, de 1857, e o Congresso de 1875, e os regulamentos da Ordem de 1902 confirmam essa utilização ou implementação do vermelho no rito escocês. Para alguns irmãos, o rito escocês, como ele foi criado na França, ele teve influência católica, aristocrata. Com isso, o seu avental ele era branco, com forrado no verso, com as laterais e frente nas abetas vermelhas e bordado com MB. Desta forma, antigo, e depois se tornou publicado após Charleston. Então, esses são os modelos dos aventais nos rituais antigos. Inclusive, existe um guia escocês antigo, que foi até adquirir agora, inclusive há pouco tempo, que tem o emblema desse primeiro avental. No Brasil, né? A história do Brasil, né? O rito escocês do Brasil, ele alterou, né? Isso aí é por fatos e dados, tá? Alterou a cor do rito escocês após uma cisão do Grande Oriente Brasileiro com a fundação das grandes lojas estaduais, em 1927, pelo irmão Mário Marinho Berg, ou Mário Berg, como muitos devem conhecer. Por quê? Quando teve essa cisão, existia um Supremo Conselho e um Grande Oriente, né? A cisão foi: o Grande Oriente ficou sem os altos graus e os altos graus ficou sem o simbólico. Então, o Grande Oriente fundou o novo Supremo Conselho no Rio de Janeiro, que é o do Lavradio, e o da Rua Barão, ele ajudou o grupo Mário Berg e fundou as grandes lojas. Então, ficou 2 Supremos Conselhos no Rio de Janeiro e 2 potências que trabalhavam com maçonaria simbólica. Já ele buscando esse reconhecimento, porque então, na época, só o Grande Oriente Brasileiro tinha esse reconhecimento em inglês e de outros, porque era o mais antigo, ele buscou através das lojas americanas que praticavam o rito de York, né? Que era um sistema organizado por Thomas Webb. Olha o monitor maçônico de Thomas, né, de Webb, que fez os 3 graus nas lojas azuis, né? Que eram praticados, e a cor do rito ele era azul, né? As suas alfaias eram azul, inclusive a mesma que era utilizada na Inglaterra no rito de emulação, azul. Então, buscando esse reconhecimento, ele acabou trazendo a distintiva da cor azul para dentro do rito escocês, que era o rito praticado no Brasil. Então, desde esse reconhecimento, né, por Mário Berg, que ele passou a assumir, né, dito equivocadamente, devido a essa proximidade com as lojas de emulação e de York, né, para buscar o reconhecimento, a identificação e a coloração azul, mesmo contra ao tradicional que era historicamente desde o Conselho de Lausanne, de 1875, e também promulgado em 1801. Então, desta forma, por isso que o rito escocês no Brasil, praticado nas grandes lojas estaduais e no Grande Oriente do Brasil, ele predomina-se a cor azul, fazendo essa referência que foi buscada por Mário Berg.
Curiosidade. Na Escócia, os aventais eram vermelho, padrão xadrez, lembrando os saiotes, ou as kilts. Esse é o avental lá na Escócia, inclusive praticado até hoje com o mesmo avental. Ele veio dessa linhagem aqui, escocesa, xadrez, né? Igual aos saiotes, as chamadas kilts. Já que eu falei um pouco dessa questão do rito escocês, mudou um pouco de cor por causa de Marienberg, então a gente vai falar um pouco o que isso causou no rito escocês também no Brasil, que é o chamado influências inglesas na prática do rito escocês antigo e aceito no Brasil. Vamos lá. Em 1889, né, o grão-mestrado, que era de Visconde Vieira da Silva, que é Luiz Antônio Vieira da Silva, os rituais foram impressos com cópia de 1874. E as suas apresentações são muito diferentes dos rituais que vieram adotados do Supremo Conselho de 1928. Então, o primeiro grão-mestre, né, um dos primeiros grão-mestres, que foi de grande importância, que era o Visconde Vieira da Silva, ele trabalhou com os rituais originais de 1804, aonde a tradução dele feita aqui no Brasil, ela seguiu à risca, né, o que veio de 1816 e também para os 3 graus simbólicos que surgiram em 1804. Onde foram feitas essas modificações foi somente após 1927, 1928. Recordando que a foto do grão-mestre do Grande Oriente Brasileiro, olha a cor do paramento dele, vermelho. Inclusive, quem usa um paramento neste padrão, até hoje, ainda é a Confederação Maçônica do Brasil, brasileira, que é a Comab. Eles usam vermelho. Então, o que é essa importância? Olha um pouco do que mudou com essa mudança de 1929. O trono do segundo vigilante, ele era no centro da coluna do sul. Antes, ele era colocado lateralmente ou paralelo ao do primeiro vigilante. Explico. Isso tem literatura, inclusive, no museu daqui do Brasil, do Supremo Conselho, tá? Eu busquei de lá essa informação. Os templos do York, de emulação, eles têm 2 entradas, aonde o primeiro vigilante ele está entre as duas, né, no centro da parede do ocidente, e o segundo vigilante ele está onde se coloca hoje no Réia, né, no meio-dia ali, próximo ao meio-dia ali, se tornando um triângulo isósceles, ou seja, a distância do primeiro vigilante para o segundo vigilante é a mesma que do segundo vigilante para o venerável. Então, se tornando um triângulo isósceles. Então, essa era a formação que hoje pratica aqui, de acordo com o que vinha do rito de York e do rito de emulação. Então, teve essa pequena adaptação, uma das adaptações. Só que os rituais antigos, né, de 1801 e assim, de 1700 e algumas coisas aí, eles eram trabalhados com os vigilantes em paralelo, aonde eles se formavam um triângulo escaleno. Todo mundo conhece o giro ritualístico. Então, o giro ritualístico é ensinado desde o aprendiz até o mestre, né? Então, falam-se, um dos segredos, falam-se que ele é a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas. Então, se eu tenho o vigilante paralelo e o venerável em cima, eu formo o primeiro triângulo. Se eu tenho o orador e o secretário e o guarda interno, eu tenho o segundo triângulo. Então, ali eu formo realmente o estrela de Davi. Imagina a estrela de Davi com o vigilante aqui. A perna de cá ia ficar meio torta. Então, essa foi uma das modificações. A explicação existe, que é o giro ritualístico, que é a forma dele, mas a posição do vigilante está um pouco desforme à estrela. Então, inclusive, eu tenho a planta de 1804 em PDF, também posso divulgar para os irmãos. Inclusive, tem um site bacana, né, que os irmãos todo mundo conhece, a Oficina de Restauração do Réia, que eles também conseguiram essa planta e divulgaram. Também é muito legal. Vale a pena ler isso aí, essa literatura. Um outro ponto, o pavimento mosaico reduzido no centro. Por quê?
O pavimento mosaico, antigamente, ele cobria todo o Ocidente, não só aquele pedaço pequeno no centro. Explicação: que o pavimento mosaico, ele reduzido, ele adota a circulação em esquadria, como é praticado no rito de York, no rito de emulação, onde o diretor de cerimônia pega lá o bastão e ele circula sempre em esquadria, circulando ali o pavimento mosaico. Divergente do que era anteriormente, porque ele deveria cobrir, como sua orla dentada, deveria cobrir todo o Ocidente para abraçar os irmãos, que assim é dado o símbolo da orla dentada. Então, essa é um pouco da diferença do pavimento mosaico, que foi modificado em 1927. Também, com isso, a parede de trás do venerável. A parede de trás do venerável nos rituais antigos, ela era ovalada ou arredondada, né? Aonde não tinha os cantos. O venerável ele conseguia visualizar toda ao seu redor. E hoje a parede ela é quadrada ou ela é retangular, da mesma forma que se justifica as paredes com influência inglesa. Então, tendo maior dificuldade em formar e preencher os seus cargos, né, mantendo ali, tendo que ocupar mais o altar, que ali na frente ficava só o venerável e duas autoridades. O restante não tinha todos aqueles assentos. Então, esse quadrado veio da monarquia inglesa, onde o rei senta com todos os seus asseclas ao lado. Então, teve essa modificação também, que é a mesma adaptação de York ou de emulação, que buscou de York ou de emulação. O altar dos juramentos. O altar dos juramentos ele foi colocado hoje no centro do Ocidente, em cima do pavimento mosaico reduzido. Nas escrituras dos rituais antigos, ele estava no Oriente, em frente ao altar do venerável. Explicação, né? O local mais sagrado do templo é o Oriente, onde está o venerável, que está sentado ao trono de Salomão, abaixo do grande arquiteto do universo. Lá é considerado o Santo dos Santos, né? O lugar sagrado. Com isso, toda a invocação com auxílio do grande arquiteto do universo que temos no nosso ritual, ele é feito no local sagrado. Com essa modificação, porque nos ritos praticados na Inglaterra, que é a emulação e nos Estados Unidos e York, ele não tem um painel como tem o nosso hoje. O painel ele era colocado no chão, no centro, em cima do pavimento mosaico, né? Ou desenhado ou gravado em cima, ele não ficava numa prancha em pé. Então, ele era no centro ali, porque nesses dois ritos não tem Oriente e Ocidente. É um conjunto só, não existe a balaustrada, né? Principalmente no rito de York. Então, colocando-se o painel ali, temos a singela impressão que temos dois santos dos santos, dois locais de invocação. O local do venerável e o local no Ocidente. Então, por isso que teve, inclusive, essa foi uma das modificações que mais se ressaltou dentro dessa alteração de Bering de 1927. Ô, meu irmão, nós estamos, tem um aviso aqui de novo, vai cair daqui a 10 minutos, tá ok? Tá bom. Tá. Caindo, a gente volta. É o mesmo procedimento, tá? Ok, obrigado. Beleza, obrigado, meu. Então, vamos lá. A abertura do livro da lei ocorre durante a abertura e encerramento dos trabalhos. Particularmente, essa é uma das modificações que eu gostei. Tá? Eu não tenho nada contra ela, mas as escrituras falam que o livro da lei ele ficava aberto antes da entrada dos irmãos e antes da abertura de loja. Por quê? Como é que as três luzes, né? O livro da lei, o esquadro e o compasso, eles têm que estar abertos para proteger os irmãos. Então, o venerável ele busca lá fora a luz mística e entra antes de todos, traz a luz mística para dentro e abre o livro da lei e coloca lá no salmo correto do grau e coloca lá os quadros e compassos. Então, ele já deixa aberto. Isso é o que diz as escrituras antigas. A modificação feita, eu não tenho nada contra, porque até acho bacana e gosto
do momento da abertura do livro da lei, que é uma evocação bonita. Mas as escrituras dizem que era antes, e tanto que quando se termina a loja, o venerável, todo mundo sai, e o último a sair, ao contrário do que pratica hoje, é o venerável, porque ele tem que sair e retirar a lâmpada mística e devolver para fora do templo num candeeiro, que é onde, quando foi sagrado o templo, foi levado à luz, colocado ali para que ele fique sempre iluminando o caminho dos irmãos à porta do templo. Então, isso é o que diz nas escrituras antigas. E essa foi uma das adaptações que vieram e continuou sendo utilizada. Bom, meu irmão, quando faltar 2 minutos, você avisa que aí eu sei o passo que eu tenho que ficar aqui. Sim, pode deixar que eu aviso, tá? Ele vai me dar o... Estava em 10, já deve estar em 6 minutos, mais ou menos. Ele já vai dar a mensagem ou vai desligar de uma vez. Beleza. Aí aproveita os irmãos todos que estão, é só clicar novamente no mesmo link, eu já abro a sala imediatamente. Tá ótimo. Então, vamos lá. Existem outros pontos, né, que no afã aí do reconhecimento internacional aconteceram nessa mudança na metade do século XX e acabaram com prática do York americano, consequentemente, vertente inglesa também, que existe a vertente inglesa, difundindo dentro do rito escocês. Uma delas que eu posso ressaltar são as colunetas dos altares dos vigilantes e do venerável. Nas escrituras antigas, de 1801 em diante, até a modificação, não existiam as colunetas lá. A jônica, dórica, coríntia não existiam. Elas não existiam nos altares. Elas se encontravam aonde? Se encontravam no meio do pavimento mosaico, na posição triangular, né, jônica, coríntio e dórica, e no centro dela o painel da loja. Então, elas estavam ali em colunas de 1,20 m, 1,5 m, que ali se colocavam as estrelas de iluminação, ou seja, as velas. E no York, que utiliza as colunetas no tamanho menor, no York, na emulação, que se usa as colunetas para se trabalhar com o rito. Então, essa foi uma das adaptações, que aí, inclusive, a coluneta são 2 globos, tá? Na emulação do New York são 2 globos, não é nem a divisão das colunas de arquitetura. Esse foi um dos pontos que também foram modificados e que acabaram sendo trazidos nessa modificação para o rito escocês no Brasil. E alguns, aí isso aqui é muito particular de cada grão-mestrado dentro do seu segmento. Alguns salmos também foram adaptados. O único salmo que é universal, não importa o local, é o Salmo 133, né, que é o Salmo do Aprendiz. Inclusive, nós, aqui na nossa loja escocesa, aí no Supremo Conselho, utilizamos a vertente que veio oriunda de 1804, onde os salmos são diferentes. Tá? Tem uma diferença, tem uma alusão diferente, inclusive do companheiro em diante. Tá? Também é um documento que eu posso compartilhar para ter como base histórica para todo mundo, sem menor problema. Tá bom? Será que vai acabar aí? Já vamos passar para a parte dos 33 graus. Tem alguns minutinhos ainda, meu irmão. Tem uns 3 minutos ainda, tá? Então, beleza. 33 graus do rito escocês, antigo e aceito. Vamos lá. Partindo do rito de Éridon, que todo mundo conhece na origem da França, estou reforçando bastante isso porque ele tem uma importância muito grande no rito escocês, né? Onde disse que ele foi o primordial, não é o equívoco, partiu dele sim. Com a fusão dos Estados Unidos, agregou-se lá mais 8 graus, né? Essa diferença de 8 graus, e assim fundou o sistema de 33 graus do rito escocês. Aonde? Para desvendar um pouco esse mistério, eu vou apresentar uma tabela, coloquei na página posterior, né? Eu botei anterior, na página posterior, que eu comparo os graus de Éridon com os 33 graus que formam o rito escocês, para que entendamos como é que saiu essa modificação. O interessante é que, originalmente, tá, que eu vou falar em público, tá aí, não tem problema de grau, que os graus de intendente de edifício precediam de juiz preboste, ao contrário do que se tem hoje. O mesmo ocorreu com o cavaleiro prussiano, com o grande patriarca, que hoje é o atual mestre de Vita,
quando teve essa reorganização, os graus acrescentados ao de Elton formaram o sistema escocês, que vieram dos cavaleiros de Oriente e Ocidente, dos graus judaicos e assim por diante, de várias outras aglutinações. Então, foram tirados ali os graus para formar o sistema que hoje conhecemos como 33 graus do rito escocês, né? Que hoje temos a seguinte forma: lojas azuis, que ela é universal, a legenda aprendiz, companheiro e mestre, não importa o rito que se siga, ela se prevalece, tá? Lojas, oficinas inefáveis ou oficinas de perfeição, as lojas vermelhas, que é as capitulares, as lojas kadosh, ou lojas negras, as lojas brancas, que são administrativas e consistórias, e o Supremo Conselho, que nós chamamos a loja roxa, que é a divina, né? Que é onde tem o símbolo da cor púrpura do rito escocês, que também pode ser uma próxima apresentação do motivo por quê, né? Que é dividido dessa forma. E a tabela que eu falei é essa aqui. Rito de Éridon, 25 graus. São esses 25 graus, lembrando que o 25º era o soberano grande príncipe da maçonaria e cavaleiro comandante do Real Segredo. E aí foram acrescentados, em 1801, os outros graus, lembrando que o 29º grau aqui era o grau de Kadosh, em 1801, e nessa readaptação, na criação de 1804, que criou o sistema de graus que hoje praticamos, com o Kadosh sendo o grau 30. Então, caiu? Ainda está no ar, irmão. Eu acho que está. Ô, meu irmão, posso pedir uma gentileza? Pode. Podemos aproveitar esse tempo, que essa parte eu achei interessantíssima. Como está prestes a acabar esse momentinho, só voltar um pontinho na questão do Brasil, aproveitar esses poucos segundos que faltam, para o irmão lembrar aquela questão que o irmão me falou, do Dom Pedro. Bom, isso é um fato histórico que os irmãos devem ter ouvido falar, que como é que surgiu essa questão do Supremo Conselho do Brasil, né, do Rio Grande do Oriente brasileiro. A maçonaria estava muito próxima da política, e ela precisava trazer para dentro dela a força política, a força imperial. E Bonifácio, né, ele entrou no Supremo Conselho por convite de Montezuma, inclusive ele era do rito moderno, um rito considerado ilegítimo na época, e ele foi convidado para o Supremo Conselho para formar o Grande Oriente Brasileiro, e para trazer essa força, ele convidou o imperador Dom Pedro. É onde os irmãos já devem ter ouvido falar das 4 maletadas, né? Dom Pedro ele foi iniciado, elevado e exaltado num dia, tomou 3 maletadas. Depois disso aí, ele concordou, estando na maçonaria, no dia seguinte ele foi elevado ao grão-mestre. Para poder o quê? Aí sim se surgiu o Supremo Conselho Imperial do Brasil, aonde a maçonaria ganhou